No ar, Momento Sindical Bancário. Momento Sindical Bancário é um programa de responsabilidade do Sindicato dos Bancários de Mossoró e região para falar sobre assuntos de interesse da categoria bancária e dos trabalhadores. No ar, Momento Sindical Bancário. Boa noite, ouvintes da FM Cidadania 98.7. Ouvintes do jornal Boca da Noite, agora no ar Momento Sindical Bancário, um programa de responsabilidade do Sindicato dos Bancários de Mossoró e região. Estou aqui novamente, eu, Diógenes Neto e o companheiro Anchieta Medeiros, para trazer mais informação para os nossos ouvintes, bancários, classe trabalhadora e a sociedade. Nós vamos começar, inclusive, com uma denúncia inclusive, o blog Boca da Noite, né, do companheiro Guimar, aqui da FM 98, publicou em seu blog. Sindicato denuncia ao Ministério Público do Trabalho subhumano em agências bancárias de Mossoró. O Sindicato dos Bancários de Mossoró região está denunciando ao Ministério Público do Trabalho as condições subhumanas de trabalho a que estão sendo submetidos funcionários das agências bancárias de Mossoró. De acordo com Assis Neto, dirigente da entidade, o clamor dos bancários nas agências está incessante. Segundo ele, além das demandas existentes e sempre crescentes, o empréstimo do Auxílio Brasil fez a situação piorar ainda mais. O sindicato conferiu na manhã de hoje, por meio de seus diretores, o tumulto nas agências da Caixa Econômica Federal, causado pelo elevado número de pessoas em busca do benefício. De acordo com os dirigentes sindicais, os trabalhadores tiveram que se desdobrar para dar conta da elevada demanda, sobretudo porque o número de funcionários é insuficiente para atender tanta gente. O dirigente sindical participou na manhã desta segunda-feira, 24 de outubro, de reunião com a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Crédito, CONTEC, oportunidade em que sugeriu cobrança urgente e direta à Caixa no que diz respeito à atuação sobre o empréstimo do Auxílio Brasil. Ele propõe que seja liberar pagamento de horas extras para os que estão atendendo o público-alvo do empréstimo, contingenciar atendimento de acordo com a capacidade de atendimento por agência, limitado no tempo a 6 horas por dia, e que a Caixa solicite da sua área tecnológica a condição da liberação das autorizações pelo sistema do INSS, batimento entre sistemas em cash, ou seja, em fila, para que não haja congestionamento em tempo real. Pois é, companheiro Anchieta, já está passando o link aí para os grupos, e você esteve presente hoje, né, exatamente nessa fiscalização. Semana passada a gente já tinha feito uma prévia, né, de que isso ia acontecer. Como é que você está vendo essa situação? Boa noite, ouvintes da Cidadania, FM 98.7, trabalhadores em geral, especialmente os bancários. Pois bem, companheiro, nós tivemos lá, recebemos essa demanda dos colegas companheiros da Caixa e o sindicato rapidamente acionou o jurídico para que realmente fosse formulada essa denúncia junto ao Ministério Público do Trabalho. Já, inclusive, a gente tem informação aqui da CNN Brasil, né, dizendo que a Caixa, o TCU, Tribunal de Contas da União, TCU, pediu que a Caixa Econômica Federal suspenda
o empréstimo consignado com o Auxílio Brasil até análise da Corte. Então, a gente já está vendo que é uma sobrecarga, né, para os trabalhadores e é sobre-humano, como você disse, é impossível atender uma demanda da ordem do Brasil todo, da Caixa Econômica, com esse acúmulo, né, desse benefício, vamos dizer assim, ofertado agora. De qualquer forma, a gente também fica um pouco assim, suspeitando, né, desse auxílio de emergência agora sendo proporcionado os empréstimos às pessoas. Pois nós já falávamos aqui na semana passada, Alfredo Assis Neto já dizia que a coisa foi feita tudo de forma atabalhoada, tudo de forma muito rápida, e isso tem tudo a ver com a questão da campanha eleitoral, né? Então foi feito uma coisa assim para dar a impressão ao pobre das pessoas que precisam realmente do auxílio, né? E tiveram que adiantar esse empréstimo e sem dar estrutura nenhuma aos outros trabalhadores, no caso, aos trabalhadores da Caixa. A decisão do TSU, do relator, inclusive, vamos deixar esclarecido para a população que não foi nenhum partido político, não foi um sindicato que acionou o TCU, não. O TCU, o Tribunal de Contas da União, foi acionado pelo próprio Ministério Público da União. São órgãos do Estado que perceberam que tinha algo de errado aí. Além da falta de estrutura, eles perceberam uma coisa, Anchieta, é Sim. que os outros bancos tradicionais, como Bradesco, Itaú, esses outros bancos, eles simplesmente disseram que não iam fazer esse empréstimo. Sim. Eles perceberam que ia endividar mais as pessoas e nesse sentido, o companheiro da nossa diretoria, o companheiro Sidney, ele até mandou pela manhã e a gente ficou de trazer aqui um fato interessante sobre essa questão desse empréstimo consignado. Ele diz o seguinte: venho percebendo que o público do consignado do Auxílio Brasil é um público que tem uma pequena instrução financeira, ou seja, eles realmente não têm muito discernimento de como funciona essas questões, né? Acho importante, nas liberações, prestar ao cliente algumas informações. Primeiro, que isso se trata de um empréstimo. Isso se trata de um empréstimo. Que esse empréstimo será pago pela pessoa beneficiária em 2 anos, ou seja, em 24 meses. Ele vai pagar de juros, normalmente, só de juros, ele vai pagar em torno de R$ 1.451. Ele vai passar 2 anos com o auxílio diminuído da parcela, que é R$ 160, normalmente, essa parcela. Isso sem contar que esse auxílio, ele é de R$ 600, só está garantido até dezembro, né? O governo mandou para a lei orçamentária, não previu que no próximo ano vai existir esse auxílio de R$ 600. Provavelmente vai voltar para os R$ 400. Então, você desconta aí R$ 160. E outra coisa que é preciso ser esclarecido: se o auxílio dele, por algum motivo, for cortado, ele vai ficar com a dívida que terá que ser paga mensalmente. Então, isso aí, pode ser que alguma pessoa pense, eu vou pegar esse dinheiro agora, mas é preciso muito cuidado, porque o governo pode ter colocado o pobre do cidadão, numa armadilha, porque ele vai assinar um contrato lá com o banco. Então, se ele perdeu o auxílio, se por algum motivo ele perdeu o auxílio, ou se o auxílio dele for diminuído, ele vai continuar pagando o auxílio, né? Então, é um crime, realmente, uma falta de humanidade, fazer o empréstimo para esse público sem lhe dar o mínimo de informações. Pode parecer óbvio para nós, que entendemos um pouco como funcionam as finanças, mas pode ter certeza que a maioria desses clientes não sabem desses detalhes dos empréstimos.
Então, é importante informar, inclusive, os valores. Por exemplo, ele vai ficar com a dívida de R$ 3.840, se ele utilizar o teto que o consignado lhe oferece. Ele vai pagar de juros mais de R$ 1.450 e ele só vai receber líquido, na hora, R$ 2.385, que vai ficar com a dívida de R$ 3.840. Então, é preciso realmente... Isso é também uma espécie de abordagem eleitoral, né? De assédio eleitoral, porque do jeito que alguns patrões vêm pressionando os funcionários para não votar em determinado candidato ou votar em determinado candidato, que é crime, inclusive, a gente quer deixar claro aqui para o trabalhador, ele pode denunciar no 191, pode denunciar para o seu sindicato, denunciar nas mídias sociais, quando ele sofrer pressão ou ofertas de vantagens para deixar de votar em algum candidato ou votar em algum candidato. Então, isso é uma espécie de assédio eleitoral. Quando o próprio governo promove essas campanhas de um pacote de bondades, entre aspas, também tentando induzir o eleitor a achar que isso é uma bondade, quando, na verdade, o povo está sendo enganado. Então, por isso que muita gente está dizendo, bom, eu recebo o auxílio, eu faço empréstimo, mas eu voto no candidato que eu acho que vai aliviar a minha situação, né? Ok? Então, essa denúncia, inclusive, que o sindicato fez ao Ministério Público do Trabalho, ela não é contra, vamos deixar claro, ela não é contra a questão do consignado, do empréstimo. Ela é contra as condições em que colocaram o pobre dos funcionários e a própria população, né? As filas hoje, a gente foi lá filmar, as filas é algo assim absurdas, né? Todo mundo no sol, esperando, e o pobre do funcionário lá sem poder o que fazer, porque a Caixa Econômica já vinha diminuindo o número de funcionários, a gente já denunciou aqui mesmo nesse programa várias vezes, e acontece isso. Companheiro Anchieta, mais alguma coisa que você queira colocar? Só para exatamente corroborar com essas palavras, essas informações aí, quer ficar atento realmente, né, que o povo pode ser induzido, né, manobrado para essas questões que realmente ele precisa ter noção do que realmente ele toma emprestado e o que é que ele recebe. O sindicato sempre atento, informando, né, e também denunciando essa questão sobre-humana que os companheiros da Caixa estão sofrendo nesse momento. Pois é. A gente queria colocar aqui, Dione, os participantes aqui, os ouvintes aqui. Certo. O Guimar já deu boa noite a nós aqui, né? A questão de o companheiro Assis, que está em viagem, mas está assistindo lá onde ele está. Olha aí. Já deu uma boa noite aqui a nós, certo? Pedro Jaime, todos eles aqui na escuta do... José Maria de Souza. Está aqui o Vânia Diógenes, Alzeni Brito, Dalvaci. São vários... Nós temos um fã-clube já, né? Isso é bom porque ajuda a multiplicar a audiência do programa, né? Essas pessoas que constantemente, toda segunda-feira, está aqui com a gente. A gente queria, inclusive, trazer a questão ainda do mês do Outubro Rosa, que é o câncer de mama, né? O câncer de mama é o tipo que mais acomete mulheres em todo o mundo. No Brasil, foram estimados 66.280 novos casos da doença para este ano. Isso conforme o Instituto Nacional do Câncer, o INCA. Descobrir um câncer de mama precocemente é muito importante e aumenta consideravelmente as chances de cura da doença. Quando diagnosticado em estágio 1, as chances de cura chegam a 95% e os tratamentos, em geral, são menos invasivos, ao contrário dos demais estágios. Ter uma alimentação equilibrada e praticar exercícios físicos regularmente
são as recomendações básicas para prevenir o câncer de mama, já que o excesso de peso aumenta o risco de desenvolver a doença, segundo a Sociedade Brasileira de Mastologia. Ainda não há certeza da associação do uso de pílulas anticoncepcionais com o aumento do risco para o câncer de mama, mas podem estar mais predispostas a ter a doença as mulheres que usaram contraceptivos orais de dosagens altas de estrogênio, que usaram a medicação durante anos, e as que começaram a usar anticoncepcional em idade precoce, antes da primeira gravidez. Então, isso são alguns dados que a gente está sempre lembrando nesse Outubro Rosa, no último programa aqui de outubro, aliás, no penúltimo, né? Porque segunda-feira, dia 31, a gente ainda tem outro programa, mas a gente está sempre, o sindicato abraça sempre essa campanha do Outubro Rosa por entender importante a saúde da mulher, a prevenção e, acima de tudo, o bem-estar feminino. Ainda se tratando de eleições, os diretores do Sindicato dos Bancários de Mossoró, vários deles, assinaram um manifesto em apoio à candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva. Nós dizemos aqui que o sindicato realmente ele não toma partido. Isso é um ato dos diretores, né, e aí a gente viu aqui 13 motivos para não reeleger o atual governo. O primeiro deles, a não correção da tabela do imposto de renda, que no governo atual acumula defasagem de 24,5%, corroendo substancialmente os ganhos e tirando 47 bilhões do bolso dos trabalhadores. Segundo, a privatização de 36% das estatais controladas pela União, algumas em setores estratégicos, como a Eletrobras e subsidiárias da Petrobras. Terceiro, o descaso na gestão da pandemia, com uma política genocida que causou 685 mil mortes, 10,5% do total de vítimas da Covid em todo o mundo. A cesta básica aumentou 71% e desde o início do governo Bolsonaro, seu valor passou de R$ 439,20 para R$ 749,78. Em 2022, apenas 16,8% das negociações salariais no Brasil obtiveram reajuste acima da inflação. O preço da gasolina encareceu 32%, o óleo diesel subiu 117% e o gás de cozinha ficou 60% mais caro. Sétimo, o aumento do desemprego, que chega a quase 10 milhões de pessoas, do subemprego e da informalidade, além de diversas medidas provisórias para a retirada dos direitos dos trabalhadores. A inflação voltou a ultrapassar 2 dígitos, ficando por vários meses acima de 10%. O salário mínimo, com o menor valor real, e o rendimento médio dos trabalhadores com queda de 14% desde o início do governo Bolsonaro, que inclusive ameaça desvincular o salário mínimo da inflação, o que congelaria o salário mínimo. 10, o endividamento atinge 79% das famílias e 29,6% delas estão inadimplentes. 11, são 33 milhões de pessoas no Brasil que não têm o que comer. E 58,% da população que convivem com insegurança alimentar, seja leve, moderada ou grave, a fome mesmo. E 12, o número de famílias em situação de extrema pobreza, com renda per capita mensal de R$ 105, chegou a 17 milhões e meio de pessoas em 2022, um salto de 11,8%. Finalmente, o aumento de 20% no desmatamento da Amazônia no último ano, mais de 13 mil quilômetros quadrados, o maior já registrado desde 2006. O Pantanal foi o bioma que mais sofreu com as queimadas, com registro de 22.119 focos, um crescimento de 120% agora em 2022.
Portanto, a candidatura de Lula à presidência da República representa o compromisso com os mais pobres, a erradicação da fome, a defesa da democracia, a geração de emprego, a prioridade na atenção à saúde, a correção da tabela do imposto de renda, igualdade e desenvolvimento regional, a preservação ambiental, a soberania nacional, a defesa das empresas públicas e estatais, o combate à violência contra as mulheres, o respeito à diversidade, mais investimentos em educação, cultura, ciência e tecnologia, entre tanto outros temas. Por isso, conclamamos que todas e todos se envolvam nesta reta final da campanha, dialogando com colegas de trabalho, familiares e todos que estão dispostos a fazer do Brasil um país justo e democrático. Assinam os dirigentes sindicais bancários de Mossoró e região. Isso aí, então, não é uma posição oficial do nosso sindicato, mas de uma grande maioria dos seus dirigentes. Ok, Cheta? Ok, companheiro. Nessa mesma linha também a gente está vendo que membros do Comando Nacional dos Bancários também declaram apoio à candidatura de Lula. Novamente a gente sabe que os sindicatos, eles não têm um partido, mas os seus sindicalistas, os seus diretores, têm o direito de manifestar realmente a sua intenção de voto, sem ferir os estatutos do sindicato. Então é importante que a gente fique atento, é plural o sindicato, entende também qualquer outro tipo de posicionamento dos seus associados. Mas nesse momento a gente tem realmente que fazer essa amostragem, não é? Essa amostragem, tomada de posição dos sindicalistas. Importante. Inclusive nós tomamos essa posição, nós que assinamos o manifesto, com base exatamente no Congresso das Classes Trabalhadoras, a CONCLAT, que apresentou uma pauta para os candidatos. E, inclusive, na época, o outro candidato, o atual presidente, se recusou a receber essa pauta de interesse dos trabalhadores. E o candidato Luiz Inácio Lula recebeu. Então, nós estamos de acordo com o movimento nacional do Comando dos Bancários, Comando Nacional dos Bancários, das centrais sindicais, todas elas apoiando e tal. Se algum colega tiver algum manifesto e se identificasse, claro que a gente também divulgaria nos nossos canais sem problema nenhum. Mas eu creio que é muito difícil a essas alturas alguém querer se comprometer com uma candidatura que pode ser o tiro fatal nos sindicatos e nos trabalhadores. Estamos chegando ao final da nossa participação. Companheira Anchieta, pode se despedir, eu já me despeço por aqui. Até a próxima semana, aqui no Momento Sindical Bancário. Boa noite, ouvintes e companheiros e companheiras trabalhadoras, principalmente da categoria bancária. Você acabou de ouvir Momento Sindical Bancário, que volta na próxima segunda-feira, às 18h30.